Boa noite. O Circuito FMG exibe esta semana uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte mais bem colocados nas últimas pesquisas. É a chance de você conhecer um pouco mais sobre o seu candidato, o que já fez e o que pretende fazer caso seja eleito. As entrevistas foram gravadas previamente e serão exibidas por ordem alfabética. O Circuito FMG Especial Eleições 2012 começa agora. A entrevista de hoje é com o prefeito Márcio Lacerda, do PSB, candidato à reeleição. Márcio tem 66 anos, é empresário, formado em administração pela UFMG. Foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional no governo Lula e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado no governo Aécio Neves. Em 2008, concorreu pela primeira vez a uma eleição, sendo eleito no segundo turno prefeito de Belo Horizonte. Candidato, muito obrigado por sua presença aqui no Circuito FMG. Obrigado, Pablo. Obrigado à TV UFMG por essa oportunidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre transporte. Em 2008, na sua primeira campanha, o senhor prometeu a ampliação do metrô, mas de lá para cá, pouca coisa ou nada foi feito. Por quê, prefeito, que não houve avanços? Bem, quando eu ainda era secretário de Desenvolvimento do Estado, nós desenvolvemos um projeto de ampliação do metrô baseado em PPP, o governo do Estado junto com a Prefeitura. E eu fui pessoalmente, junto com então a prefeito Fernando Pimentel, entregar a nossa proposta à então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ela acolheu bem e aquilo entrou em estudos, em debates dentro do governo federal, porque o metrô, ele é federal, ele pertence à CBTU, que é um órgão federal. Não se pode fazer qualquer coisa em termos do Estado ou município sem um acordo com o governo federal. Nós, então, durante esses quase 5 anos, tivemos dezenas e dezenas de reuniões em Brasília, com 5 ministérios juntos, no BNDES no Rio, na CBTU no Rio. Havia uma certa restrição política durante o governo Lula, me parece que por um certo veto da CUT, a que o governo Lula fizesse concessões, privatizações e mesmo PPPs. E nenhuma PPP foi feita no governo Lula, apesar da lei das PPPs ser do seu primeiro mandato em 95. Eu, inclusive, quando secretário executivo, fui do Ministério da Integração, fui membro do Comitê Gestor de PPPs do governo federal. Posteriormente, já na campanha de 2010, a então candidata Dilma Rousseff se convenceu da necessidade de uma PPP, não só aqui em Belo Horizonte, mas também em outras capitais. Ainda em 2010, início de 2011, tivemos intensas negociações com o governo federal, junto com a Prefeitura de Curitiba, de Porto Alegre, que tem um projeto semelhante ao nosso. Finalmente, a presidente Dilma veio aqui em 16 de setembro do ano passado, foi a primeira cidade onde ela anunciou a parceria com o Estado, com o município, com empresários para modernizar o atual metrô e ampliá-lo. E desde então, nós estamos detalhando o cronograma de ação. Em março, fizemos uma licitação, nós, com o governo do Estado, para os serviços de sondagem geológica e de topografia laser, para alimentar, então, o projeto executivo. Essa sondagem geológica já começou, são 150 furos que vão ser feitos, inclusive porque tem o metrô subterrâneo Savassi-Lagoinha, com 4,5 km. Mas qual que é o prazo, prefeito, para que saia o Bom, metrô? o cronograma detalhado, ele prevê a conclusão completa das obras em 4 anos e meio. Mas antes disso, a modernização da linha 1 existente, com troca de trens, troca da sinalização, estações mais confortáveis, todo o processo da linha 2 do Barreiro, que é uma linha de superfície, poderá terminar antes desse prazo. Então, a gente fala 4 anos e meio, o prazo completo para ter o metrô passando para 200 mil para 850 mil passageiros dia. Agora a gente tem que falar também sobre os ônibus, né? Existem aí vários problemas, superlotação, os ônibus também em péssimo estado, fora a demora, enfim. Por que a qualidade não acompanha, muitas das vezes, o reajuste na passagem, prefeito? Olha, a idade média da atual frota de 3.050, 3.100 ônibus de Belo Horizonte era de 3 anos e meio, mais ou menos. Em 2008 era de 4 anos e meio. Hoje, mais de 70% dos ônibus têm elevador para o pessoal que tem dificuldade de locomoção. Quando eu assumi, era em torno de 20% a 30%.
Nesse processo, a cidade hoje tem uma dificuldade de movimentação. A frota duplicou em 8, 10 anos, as vias continuaram as mesmas e o transporte de massa não avançou. O último investimento de metrô em Belo Horizonte foi feito entre 94 e 95, quando Fernando Henrique e Itamar foram presidentes. Foi a última vez que se investiu no metrô em Belo Horizonte. Então, o que nós estamos fazendo, além do metrô? Um investimento grande com empréstimo federal, recurso do Estado, da Prefeitura, na implantação dos primeiros 22 quilômetros de BRT, que vão transportar 750 mil passageiros dia, vão tirar muitos ônibus de circulação no centro, o centro vai ficar muito desafogado, e, com isso, vamos ter um exemplo de um sistema de massa de transporte muito bom. Pretendemos expandir para a Avenida Amazonas e Pedro II também, no eventual próximo mandato. Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança. Embora não seja uma atribuição do município, de acordo com a Polícia Militar, o número de crimes praticados entre as 6 da tarde e a meia-noite, aqui próximo à região da Pampulha, na Avenida Antônio Carlos, cresceu 46% em relação ao ano passado, de janeiro a junho. E muita gente atribui isso à falta de iluminação pública. Isso se repete também em alguns outros bairros da capital. Como fazer, prefeito, para mudar essa realidade? Afinal de contas, é um direito do consumidor. Nós temos sempre discussões com a PM sobre isso, para olhar esses pontos, digamos, meio cegos, né? E quando a PM nos reivindica a melhoria da iluminação, nós, então, encomendamos à CEMIG que faça isso, porque é a Prefeitura que paga a iluminação. O recurso vem, inclusive, da taxa de iluminação pública que todos pagam na sua conta mensal. Então, independentemente disso, nós fizemos um levantamento de todas as vias principais que precisam de uma melhoria na iluminação, estamos fazendo projeto. Nós fizemos aqui a iluminação de todo o entorno da Pampulha nessa nossa gestão. Isso nem foi muito noticiado, nem inauguramos, mas hoje as pessoas podem caminhar, ter lazer livremente em torno de toda a orla da Pampulha, que a iluminação está muito boa. Realmente é preciso avançar, mas precisa avançar muito também a questão das câmeras. Nós precisamos passar das atuais 160 câmeras. Então, o senhor promete implementar mais câmeras? Nós fechamos uma licitação agora de mais 180 câmeras para várias regiões da cidade, de acordo com a Polícia Militar que vai monitorar nos seus batalhões. Nós estamos, inclusive, instalando a infraestrutura para eles. E, no próximo ano, vamos licitar mais 240. A BH Trans ampliou de 40 para 90 suas câmeras. Todas as escolas e todo o centro de saúde de Belo Horizonte terão câmeras. Agora, o senhor está prometendo aí as câmeras, mas eu queria voltar em relação a algumas promessas. Na saúde, o senhor prometeu a construção do Hospital do Barreiro, mas acabou não cumprindo, não foi concluído. E na educação, a construção disse em um mês, mas 30% só saíram do papel. Qual que é a garantia agora de que as promessas vão ser cumpridas? Você tem no serviço público uma velocidade lenta nos processos. Você sabe muito bem, as obras que são feitas aqui na universidade, devido às restrições legais, elas não caminham com a velocidade que se gostaria. Nunca se fez tanta obra em Belo Horizonte como na nossa gestão. Isso não é propaganda, são fatos. A própria estrutura da Prefeitura não estava muito preparada para dar conta com a velocidade necessária. Muita obra no país, empresas com dificuldade de engenheiro, de contratar operários, etc. Mas, independentemente disso, no caso específico do Hospital do Barreiro, nós tivemos um azar, digamos assim, com a empresa tradicional de grande porte, meio que faliu no meio do processo e devolveu a obra para nós, com uma série de problemas de construção, inclusive, e nós tivemos que licitar outra empresa, corrigir os problemas. E, ao mesmo tempo, fizemos a licitação da segunda etapa, que é a finalização do hospital, e já a partir de dezembro... Agora, mas existe uma insatisfação em relação ao seu governo, só para que a gente não perca tempo aqui, prefeito, é o seguinte, existe um movimento nas redes sociais, também nas ruas, intitulado Fora Lacerda, que pede a sua saída. Aí eu vou abrir parênteses aqui, porque é o seguinte, eles reclamam do seu governo, diz que abre aspas, um governo marcado por indiferença, falta de diálogo com a sociedade e privilégio de empresas ligadas à especulação imobiliária. O movimento também considera que o seu governo é repressivo, fecha aspas. O que você tem a dizer em relação a isso? Esse movimento, ele, segundo me disseram pessoas bem informadas, ele foi formado dentro
do gabinete do meu vice-prefeito, que resolveu fazer oposição há muito tempo. A gente tem muitos dados sobre isso. E tudo que eles dizem, eu considero ou lendas urbanas, ou mentiras, ou ofensas gratuitas num processo de oposição política. Mas, por exemplo, eles falam que há uma repressão no seu governo. Mas qual e aí repressão? A prefeitura, por exemplo, baixou um decreto proibindo em 2009 a realização de movimentos e de eventos e manifestações O que nós tivemos, uma grande reclamação do pessoal do patrimônio, porque em 2009 foram realizados mais de 60 grandes eventos na Praça da Estação. O próprio museu estava sendo depredado e nós suspendemos temporariamente os eventos na Praça da Estação para permitir uma regulamentação. Os pequenos eventos, a movimentação das pessoas, os jovens se encontrarem ali para celebrar alguma coisa, isso nunca foi proibido. Então, havia já um movimento de oposição que se apropriou disso de uma forma intelectual e acho até bacana, Praia da Estação, isso é bonito e tal, mas, inclusive, esse movimento se reuniu na praça inúmeras vezes e pôde usar a praça livremente. Então, o fenômeno aconteceu especificamente em relação à praça, depois regulamentamos e a praça hoje é usada de uma forma que não deprede a praça. E só são cobrados os espaços quando são para eventos pagos. Eventos gratuitos, a prefeitura cede também gratuitamente. Mas há diálogo com essas pessoas do movimento Fora Lacerda? O diálogo é um monólogo, porque a gente se reúne com eles, eles desfilam todas essas acusações, se levantam da mesa e vão embora. Então não há diálogo. Portanto, é um movimento autoritário, digamos, dogmático, que acredita numa verdade absoluta e não quer sequer ouvir a prefeitura. Então, a falta de diálogo é deles. Prefeito, agora para terminar, você tem um pouco mais de um minuto, queria que o senhor falasse sobre uma possível candidatura ao governo do Estado, já que depois da prefeitura o caminho natural parece ser esse. O senhor tem alguma disposição em se candidatar ao governo do Estado? Mas antes de responder isso, eu queria falar das escolas infantis, né? Nós hoje temos 66 em funcionamento, nós temos 20 em obras, temos mais 30 contratadas para as obras já começarem e mais 24 em diversas etapas de projeto. Então, avançou, que não conseguimos concluir. Porque são 75 mil crianças que ainda estão esperando, né, na fila por uma vaga, de acordo com a Secretaria de Educação. Na realidade, existe uma demanda calculada em Belo Horizonte pelo Banco Mundial entre 70 e 90 mil para uma escola pública de qualidade para crianças na primeira idade. Não é muito, prefeito? Não, na realidade, hoje nós temos um atendimento em torno de 47 mil. E com todas essas escolas que estão em andamento, nós vamos chegar a 75 mil vagas até final de 2014, mais ou menos. Bom, a sua pergunta anterior sobre o governo do Estado. Rapidamente. Eu gosto muito de ser prefeito, nunca pensei em ser prefeito, estou adorando a experiência, estou colocando toda a minha experiência à disposição da cidade, com muito diálogo, muita abertura, muita transparência, muita integridade e, portanto, pretendo continuar prefeito. Há muita coisa sendo gestada, sendo preparada, sendo construída, como é o caso da educação infantil que eu falei aqui agora, e eu adoraria ficar mais 4 anos à frente da prefeitura, mas para isso preciso do voto. Ok, prefeito, muito obrigado por sua presença aqui no Circuito. Eu que agradeço, Pablo. Grande abraço. E o Circuito UFMG Especial Eleições 2012 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.